A pergunta é, e se não existirem nenhum parente? Se não existir nenhum parente do falecido, não existem descendentes, não existem ascendentes, não existe cônjuge nem companheiro e não existe também nenhum colateral, ou, como alguns costumam dizer, colateral de quinto grau, que não existe, né? Então, a pessoa diz, mas eu tenho um filho de um primo. Não, o filho do primo não é parente, logo não vai herdar, simples assim, certo? Filho de um primo seria quinto grau, e quinto grau não existe, então não há parentesco e, portanto, filho de primo não é herdeiro, certo? Por isso a importância de que pessoas que não tenham descendentes, nem ascendentes, nem cônjuge, preparem a sucessão através de testamento, certo? Porque, logicamente, podem dispor de tudo, não há limitação dos herdeiros necessários, e também evitam que um filho de um primo, que pode ser um parente querido, não receba nada. Se deseja que o filho do primo receba, então faça um testamento e deixe a essa pessoa o que você quiser. Mas não existindo nenhum parente do falecido, a herança é considerada jacente. Então, a herança jacente é a herança de quem não tem nenhum tipo de parente, certo? Muito bem. Existe um procedimento para essa herança jacente. Esse procedimento está previsto lá no 738 e seguintes do CPC e no 1819 do Código Civil, certo? Chegando a notícia de que uma pessoa morreu e não deixou parentes, então, chegando a notícia de que essa notícia pode chegar para a polícia, pode chegar para o juiz, pode chegar para qualquer autoridade de que uma pessoa morreu e não tem nenhum tipo de parente, o juiz vai iniciar um processo que é de natureza administrativa, que é o processo de arrecadação da herança jacente. Quer dizer, o juiz vai determinar que seja feito o levantamento de todos os bens que o falecido deixou e vai nomear um administrador ou curador para cuidar desse patrimônio enquanto se verifica a existência de parentes. O juiz não só vai fazer o levantamento do patrimônio, como também vai examinar todo tipo de documentação pessoal para verificar se consegue encontrar algum parente vivo dessa pessoa. Então, vai pegar todos os documentos dessa pessoa, da casa dele, vão entrar na casa, com o oficial de justiça, o secretário do juiz, vão fazer a arrecadação de todos os documentos, vão tentar verificar no computador e-mails para verificar se ele se comunica com alguém de mesmo sobrenome, redes sociais, todo tipo de investigação que o juiz possa fazer, ele vai fazer para tentar encontrar algum parente. Toda essa investigação é de natureza administrativa, não se trata de um processo judicial ainda. Muito bem, ele faz essa investigação, e vamos supor que através de e-mail, através do Facebook ou de qualquer rede social, ele consegue fazer contato com alguém, e esse alguém se diz sobrinho dele, por exemplo, parente de terceiro grau, ou um sobrinho, neto, um tio-avô, e um primo, por exemplo, parente de quarto grau. Muito bem, então, logicamente que cessa o procedimento de herança jacente, porque se encontrado um parente sucessível, esse parente sucessível, então, vai abrir o inventário e vai promover a adjudicação ou partilha desses bens do falecido, certo? Então, se tem primos, então eles vão promover o inventário e dividir a herança entre eles. E aí não há falar em herança jacente, certo? Mas se ele investigar, se o juiz investigar para cá, investigar para lá, e não encontrar ninguém, absolutamente ninguém, o juiz vai mandar publicar editais, 3 editais de 30 em 30 dias. Esses editais serão publicados em jornais de circulação e em sites do CNJ e outros sites que possam ser divulgados para encontrar, ou na tentativa de encontrar parentes do falecido, certo? Esse processo de arrecadação pode determinar
a venda de alguns bens que estão se deteriorando, ou que não tem mais conserto, ou que tem muito gasto. Pode determinar, inclusive, que esse administrador ou curador continue. Vamos supor que a pessoa o falecido tinha uma empresa. Essa empresa estava em pleno funcionamento, com 30 funcionários. E aí não há por que fechar a empresa, né? Então é importante que a empresa continue para que possa produzir faturamento e com esse faturamento pagar os funcionários, pagar a rescisão deles, enfim, né? Para que se tenha condições então de pagar todo mundo. Então tudo isso pode ser determinado pelo juiz: a venda, a manutenção de funcionamento de uma empresa ou de qualquer tipo de serviço, certo? De modo que se garanta o maior benefício possível com aquela herança. E, enquanto isso, enquanto se realiza o processo de arrecadação e publicação de editais, nada impede que credores desse falecido possam se habilitar, certo? Possam pedir o seu crédito ao juízo. Sem problema nenhum, eles podem fazer isso. Basta se habilitar no processo de herança jacente. Muito bem. Então, publicam-se esses editais. Um ano depois desse primeiro edital, passado um ano do primeiro edital, a herança é declarada vacante por sentença. Então, aí já se trata de processo judicial, certo? Não encontrado nenhum parente, nós vamos, então, iniciar um processo judicial de herança jacente, vamos publicar os 3 editais, e um ano depois da publicação do primeiro edital, a herança será declarada vacante. Com a declaração de vacância, os colaterais estão fora, perdem o direito hereditário, certo? Então, publicados os editais, um ano depois da publicação do primeiro edital, a herança será declarada vacante por sentença, e com essa declaração de vacância por sentença, os colaterais estão excluídos da sucessão, certo? Então, para que os colaterais sejam excluídos, eu preciso de uma sentença declarando vacante. Quer dizer, eu preciso que seja instaurado esse procedimento. Na prática, poucas vezes se instaura esse procedimento. Na maioria das vezes, quando uma pessoa morre e não deixa parentes, vizinhos, amigos ou outras pessoas, até empregados, tomam conta dos bens, não comunicam a ninguém e nada é feito, certo? E, logicamente, se não há sentença de declaração de vacância, a qualquer momento pode surgir um primo, mesmo depois de 20 anos pode surgir um primo, e se não tiver nenhum tipo de uso capião sobre esses bens, ele vai lá, abre o inventário e vai receber a sua herança. Então, não há retiradas dos direitos hereditários, a não ser que nós tenhamos uma sentença declarando vacante esses bens, certo? Os excluídos são somente os colaterais. Os ascendentes, descendentes e até, eventualmente, um cônjuge separado de fato, ele ainda pode se habilitar, pode aparecer e requerer o inventário e a partilha desses bens, certo? Muito bem. 5 anos após a morte, feito esse procedimento, existindo sentença de declaração de vacância, 5 anos após a morte, esses bens passam para a propriedade do município, os bens que estiverem no município, passam para a propriedade do Distrito Federal, os bens que estiverem no Distrito Federal, e passam para a propriedade da União, os bens que estiverem em território federal, certo? O Estado nada recebe de herança jacente. Recebe os municípios, o Distrito Federal ou a União, em caso de bens situados em territórios da federação. Dúvidas? Dúvidas, gente?